A palavra de Deus que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 5. Faremos leitura alternada. Eu vou ler 1, irmãos 2, assim por diante. Daniel, capítulo 5, versículo 1 a 5. Certa vez o rei Belsazzar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Vamos ler junto? Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Amém. Com o título de Dedo de Deus, uma mensagem para hoje. Eu quero compartilhar livro de Daniel, capítulo 5. Esse lápide aqui é um americano, que é bem interessante. Está escrito, eu tentei traduzir mais ou menos assim, contextualizando. 3 pontos. Primeiro ponto. Ei, você, um dia eu estava no seu lugar. Segundo ponto. Olhando, sorrindo, esse lápide. Terceiro ponto. Prepare-se para entrar aqui, porque a vida é curta. Quando você vai jogar boliche, qualquer um sabe que tem que apontar para esse pino aqui do meio, chama-se pino rei. Pino rei. Não adianta mirar pino lá no canto do meio, tem que mirar esse pino rei. E assim, os outros pinos serão derrubados. Né? Essa é a ideia. Relacionamento com Deus é o pino rei das nossas vidas. Um pastor, eu estava lendo um livro, ele escreveu, deu esse exemplo. Relacionamento com Deus é o pino rei das nossas vidas. Você deve ter vários problemas, financeiro, filho dá problema, emocional, conjugal, conta para pagar. Mas lembre-se, irmãos, seu problema mais importante é seu relacionamento com Deus. Tem que estar bem com Ele. Amém? Amém? Se você está bem com Ele, problemas virão. Mas você vai conseguir superar. Assim como o apóstolo Paulo, no livro de Atos. Toda vez que ele está passando pela dificuldade, os caras apedrejaram Paulo, logo depois Deus aparece e fala para ele: Paulo, eu estou com você. Nessa cidade tem muita gente, então vai lá, filho, estou com você. Então Paulo foi. Então, irmãos, antes de você culpar seu marido, sua mulher, meus filhos, só problema. Brasil, Bolsonaro. Tenta ver como está seu relacionamento com Deus. Esse tem que estar em dia.
Como diz o Peter Drucker, né? Pior desperdício de tempo é quando estamos fazendo corretamente as coisas erradas. Não adianta tentar resolver tentando ganhar muito dinheiro. Seu problema não vai acabar. Seu principal problema é seu relacionamento com Deus. Uma irmã que estava indo para aqui do ON, tem que pegar a Dutra. Estava na rodovia dos Bandeirantes, acelerando. 130, 120 quilômetros por hora. Não adianta. Eu estava meditando o livro de Daniel, semana retrasada, estudando sobre o fim do mundo e os sinais do fim do mundo, anticristo, característica desse anticristo. Irmãos, devem saber que o livro de Daniel não é só a história de Daniel na cova dos leões, aquele negócio todo que você já ouviu várias vezes. O livro de Daniel fala sobre o fim do mundo e os sinais. Então, o primeiro desafio que eu quero já lançar aqui, essa semana, leiam o livro de Daniel com um lápis na mão. Muita coisa, tem muita joia, né, no livro de Daniel. Eu estava lendo o livro de Daniel, capítulo 5, e Deus me falou assim, de modo especial, e é para eu levar para a igreja. Capítulo 5 de Daniel conta a história de uma grande festa oferecida por Belsazar, rei do antigo império da Babilônia, neto de Nabucodonosor. O problema é depois de tomar muito vinho. Irmãos, a Bíblia fala que muitas vezes vinho é alimento. Vinho é alimento. É como uma bênção muitas vezes. Então, tomar um vinho, taça de vinho no casamento, não tem problema, é alimento. O problema é bebedeira. Depois de beber muito, perdeu o freio. As pessoas fazem besteira, não é isso? Eu já vi muito, mas muito. Então, esse cara fez a mesma coisa, o rei Belsazar, depois de tomar muito vinho, numa tentativa de mostrar que era maior do que Deus de Israel, ele fala assim: ei, depois de tomar muito, traz aquela taça lá, o copo e os pratos que a gente pegou lá do templo de Jerusalém. As pessoas usavam esses utensílios para servir, né, para adorar a Deus. O rei estava zombando de Deus, escarnecendo das coisas de Deus, promove uma festa de profanação às coisas sagradas. É isso que está acontecendo. Traz aí. Aí colocou vinho naquele copo, falou: é aquele deusinho, sabe aquele Deus pequenininho que eu ganhei, né? O Deus dos perdedores. Vamos tomar. Esse é o contexto. Profanação às coisas sagradas. Irmãos, hoje eu posso contar. 15 anos atrás, o Brasil estava bem, né? Financeiramente, tudo ótimo. Havia um grupo de coreanos que saíam para beber. Beber muito. Boate, Lumsaron, né? Essas coisas que existem aqui. Depois de tomar muito, eles tiveram uma ideia. Quando sobrava uísque, tem que deixar nome. Alguns tiveram ideia. Opa! Vamos colocar nome dos pastores de Yonah. Eu não entendo direito esse nível black, nível blue, não sei qual que é melhor. Você que entende bem, depois me explica.
Pastor Kim, na época, era titular. Então, Livio Black, Kim, não sei o quê. Pastor Marcos, lá embaixo. Aconteceu muitos lugares. E a pessoa veio pedir desculpa. Pastor, estou arrependido. Começou a morrer gente. Então, mais ou menos é isso que está acontecendo aqui, né? Eu mando aqui, esse Deus não é nada, né? Aí, de repente, aparece uma mão misteriosa. Todos ficaram com medo. Esse grande rei, todo orgulhoso. Imagina, irmão, o maior império da época. Era o cara. Podia matar, podia fazer o que quiser. Mas quando ele viu a mão, começou a tremer como uma criança. Diz que as pernas deles começaram a encostar. De tanto medo. E a mensagem era essa aqui, ó. Mensagem. Mene, mene, tekel, parsim. E ninguém conseguia explicar o que significa isso. Então tiveram que chamar Daniel, que já estava aposentado. Irmãos, como é interessante, né? Daniel serviu Nabucodonosor, Belsazar, esse cara tão orgulhoso. Vai vir outro império, persa, Dário. Ele serviu Dário. Não é interessante isso? Chamou Daniel para explicar o que significa. E Daniel já vem chegando, falando, é castigo de Deus. Mene, mene significa contou. Significa que Deus contou os dias do seu reino e vai acabar. Isso é mensagem para nós, hein, irmãos? Você que está dormindo, Deus está contando o seu dia. Já vai acabar. Mais forte ainda, pesou, tekel. Significa que você foi pesado e achado sem valor. Deus pesou cada ato da sua vida, suas motivações, por que você fez aquilo ou deixou de fazer. Geralmente o ser humano avalia a aparência. Aquele irmão tem grande fé, ele vem orar toda manhã. É assim que a gente pensa. Mas Deus olha para motivações lá no fundo. Não é assustador, irmãos? Você que está nesse culto, irmão que orou, eu que estou aqui pregando, qual é a minha motivação? Porque eu estou tocando o instrumento. Deus pesou. E dividiu, significa dividiu e entregou para outra pessoa. Naquela mesma noite, rei Belsazar foi morto. Então irmão, eu coloquei títulos de O Dedo de Deus, uma mensagem para hoje, mas eu estava entre esse e o outro título seria Carnaval da Morte. Dia da morte, o cara está fazendo festa. Carnaval da decadência. É importante observar Daniel capítulo 5. Hoje vocês estão mais acordados, né? Outro dia, pastor Marcos é encorajador. Oi, 잘했어, fez bem. Hoje esse cara começou com black, hoje está pesado. É a mensagem que Deus nos dá. Né? Às vezes encorajamento, às vezes um choque. Senão você não acorda. A Bíblia fala, irmãos, Apocalipse capítulo 18, fala que fim do mundo será como do Império Babilônico, né? Babilônio. Bem parecido como Babilônia.
Assim como terminou Babilônia, vai terminar esse mundo em que nós estamos vivendo. Festa de profanação das coisas sagradas, zombando de Deus, orgulho, e subitamente vai terminar. Subitamente. Capítulo 4, 5 do livro de Daniel, mensagem é igual, né? Capítulo 4 fala do Nabucodonosor, que ele se orgulhou, ficou orgulhoso, virou louco. Foi morar na floresta comendo capim. Capítulo 4. Depois ele reconhece que, o Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor governa todas as coisas. Verdade. Ele aceita esse Deus e volta para o palácio. Capítulo 4. Capítulo 5, o que nós estamos lendo. Então, a mensagem é igual. Deus reina, Ele é dono de todas as coisas. Orgulhoso será castigado. Então, sejam humildes. Essa é a mensagem. Capítulo 4, 5. Eu quero tirar, então, duas lições, né? O que aprender com a queda do Império Babilônio? Qual foi o pecado que, irmão, Deus teve que intervir com o dedo? Já viu um negócio desse? Geralmente Deus espera com paciência. Mas esse pecado aqui, Deus fala, não, chega. Primeiro pecado que esse cara cometeu é que ele não aprendeu nada com o seu passado. Ele teve chance de arrependimento oferecido por Deus, mas não aproveitou. Um homem que testemunhou as obras de Deus dentro da sua casa, mas as desprezou. Ele presenciou todos os acontecimentos relatados no capítulo 1 a 4 de Daniel, mas desprezou. Ele devia ter a idade de Daniel, mais ou menos. Irmão, tenta raciocinar comigo, olha aqui essa figura aqui. Capítulo 4, essa figura aqui, ó. Capítulo 4. Nabucodonosor na floresta comendo capim, como animal. O grande imperador na floresta. E depois reconhece, sim, Deus me perdoa. Ele volta para o palácio. Capítulo 3. Daniel estava ausente. Fornalha. Todo mundo tinha que adorar a imagem de Nabucodonosor, mas esses três amigos de Daniel, não. Permaneceremos firmes em Deus. Então foram jogados no fogo. Nabucodonosor aumentou a temperatura 7 vezes, a Bíblia fala. Então, o cara que segurou e jogou, morreu. Estava tão quente. Jogou 3, mas apareceu 4. Deus. Provavelmente Jesus estava presente. Capítulo 2. Daniel comeu só verdura, porque não queria comer aquele alimento entregue a ídolos, outros deuses, né? Mas ficou mais saudável. Belsazar, ele viu tudo isso. Ele viu. Jogou lá no fogo, o cara saiu vivo. E você? O que você faria? Eu creio nesse Deus. Mas Belsazar, esse rei, continuou com o coração duro. Quem é arrogante, quem é orgulhoso, a palavra de Deus não entra, né? Então esse foi o grande erro que esse rei cometeu. Viu tudo isso, a ação de Deus, Deus soberano, todo-poderoso, não mudou sua vida.
É verdade, pastor, esse Belsazar ele não presta. Estou falando de você, irmão. Você quase morreu. Você passou pelos milagres que Deus realizou na sua vida e continua duro, coração duro. Eu adoro essa frase. Vamos ler junto essa frase? Se você puder guardar, memorizar, colocar no seu escritório, é válido. Vamos ler junto? Vamos lá? A única verdade que aprendemos com a história da humanidade é que nós não aprendemos nada. Por isso a história A gente não aprendeu nada com a história. Por isso a história repete. Irmãos, morei na Califórnia por 4 anos. Assim, o primeiro impacto que eu tive, ficou acho que 7 meses sem chover. Califórnia não chove muito. Tem regiões ali, tipo Napa Valley, onde faz plantação de uva. Chove 3 dias por ano. 3 dias. Então eu vinha aquela poluição, mas outra pergunta que surgiu para mim foi: como é que não falta água? Não falta água. Nenhum lugar. Sabe qual é o segredo, irmãos? Planejamento. Eles planejam tudo, traz água lá do Colorado, pega ali, puxa. Não falta água nunca. Isso é motivo para a gente orar mais pelo nosso país, né? Aqui, janeiro, fevereiro, dezembro, morre gente de enchente. Daqui a pouco vai falar, está faltando água, então vai aumentar o preço de eletricidade. E aí vai. E a lista é grande. Se eu falar, lista é grande. Rio Tietê poluído, às vezes, puxa vida, podia limpar esse rio. Não faz porque muita gente ganhando dinheiro. Alguém podia criar metrô lá no Guarulhos e acabar com esses tráficos que acontece. Mas máfia do transporte não permite. A AMB que eu passo aqui toda vez, o que eles estão fazendo com o dinheiro público? Ficar parado o ano inteiro só para 2, 3 dias de festa. Devia abrir para povo usar clube, parque, sei lá. E o comunismo é minha grande oração. Matou tanta gente, perseguiu a igreja. Essa é a ideologia. Fim do mundo. E está crescendo com a aparência de socialismo. A América Latina inteira está com essa ideologia. Meus amados irmãos, estamos passando a pandemia. O que você aprendeu? Não é todo mundo que passa pela pandemia. Olha lá para a história da humanidade. O que você aprendeu com a pandemia? Eu vejo a arrogância de tanta gente. Eu vou falar, só relatar o que eu ouvi. Pastor, eu não vou voltar para a igreja porque eu pensei, se eu deixar de ir para a igreja, pensei que ia acontecer coisa ruim, mas não aconteceu, não está acontecendo, eu não vou voltar. Pastor, eu ouço 2, 3 pregações por dia, eu já terminei minha cota eu não preciso mais voltar até morrer para a igreja. Eu estou falando só o que eu ouvi. No mundo inteiro, o principal motivo de pessoas não voltarem para a igreja é número 1. Motivo número 1, motivo 2 é animais. Meu filho fica tão ansioso, pastor.
Eu não posso ir para a igreja. Mas é interessante. Esse cachorro só fica ansioso quando vai para a igreja. Para você trabalhar, não tem problema. Teve irmão que falou para mim: pastor, gasto R$5.000 para cuidar dos meus 2 filhinhos, 2 cachorrinhos. É sauna, é aquele negócio todo. É hotelzinho chique. Eu falei na cara dura: arrependa-se do seu pecado. Tanta gente morrendo de fome. Eu queria desafiar a igreja, irmão. Isso aqui é método que minha família faz. Isso aqui você pode pegar de graça lá na ADM. Folheto de evangelização, Bíblia. Só entregar, leia. O que a gente faz? Junta moedas. Quando junta R$5, a gente fecha isso aqui, a gente entrega. Essa semana minha mulher achou R$10 na rua. A gente colocou um com R$10. Tem que ensinar nossos filhos. Amém, irmãos? Amém? Isso é sério. Senão você vai criar seu filho totalmente egoísta. Sexta-feira veio um missionário. O nome dele é William. Ele é coreano-americano. Ele foi como soldado para Afeganistão. Soldado. Ele viu necessidade, tem muita pobreza. Então ele foi começar a ajudar as pessoas na pobreza. Arruma crocs, chinelo, arruma comida. E foi. Ele virou missionários, né, para ajudar essas pessoas. O trabalho que ele está fazendo como o Talibã dominou esse país, ele resgata os afegãos. Irmãos, o testemunho foi demais. Ele trouxe 50 e poucas pessoas. Olha a trajetória do Afeganistão. Tem que ir para Paquistão. Para cada pessoa tem que pagar $5.000. E tem que pagar suborno aqui, pagar dinheiro aqui e ali. E o único país do mundo aceitou esses refugiados foi o Brasil. Olha que Brasil é bênção, né, irmão? Recebeu tantos venezuelanos. O Brasil é um país abençoado nesse sentido. O cara que nunca veio aqui no Brasil trouxe 59 pessoas, refugiados. Desceu aqui, não conhecia ninguém. Meu Deus, que coragem. Um americano que podia estar lá nos Estados Unidos numa boa. Tem que gastar dinheiro, faça oferta missionária. Para ajudar essas pessoas. E segundo pecado que esse rei cometeu é orgulho, né? Daniel vem falar: cara, você viu tudo isso e continuou orgulhoso, né? Você se achando que é o seu cara, o seu máximo. Belsazar foi fortemente confrontado pelo profeta de Deus, Daniel. Seu orgulho, esse é o problema. Você deixou de reconhecer que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino. Foi Ele que te deu esse reino, rapaz. Seu avô, seu pai viu isso e você não percebeu, rapaz. Orgulho. A grandeza da Babilônia não vem de você, vem de Deus. Irmãos, todas as bênçãos que Deus te deu, vem dele. Amém? De verdade. Saúde, família, riqueza.
Belsazar foi condenado por seu orgulho. Aquele que não adora a Deus, mas ele adora a si mesmo. Eu sou melhor que esse Deus. Adora a si mesmo. Guardem bem esse exemplo que eu vou citar agora. Numa igreja católica, tinha uma mulher que vinha rezar 3 vezes por dia, 3 vezes. Ficava mais de 1 hora rezando. Todo dia, frente da essa imagem. Então, padre, todas as pessoas ao redor diziam: que mulher devota, que mulher de oração, né? Que mulher temente a Deus. Só que um dia, diz que a filha dessa mulher veio falar com o padre: tio, você quer saber um segredo? Minha mãe não é devota, ela é vaidosa. Mas como assim? Por que vaidosa? Ela vem orar 3 vezes por dia. É que 20 anos atrás, quando fizeram essa escultura, o artista usou a minha mãe como modelo. Opa! Então essa mulher não vem adorar, orar, rezar, nada disso. Ela vem para adorar a si mesma. Oi, como eu era bonita, como eu era bonita, como eu era esbelta. E você não está fazendo isso na obra do Senhor? Eu tenho que tomar muito, mas muito cuidado. Eu. E todos nós. E veio o castigo de Deus. Naquela noite esse rei morreu. E grande império caiu assim. A conclusão e a aplicação que eu quero deixar nessa manhã, irmãos, guardem bem. Mene, mene, tekel, parsim. Deus está contando os seus dias. Deus está pesando a sua vida. Só tem 2 opções: servo bom, fiel, ou servo negligente, preguiçoso. Lição que eu quero deixar para vocês essa semana: leiam o livro de Daniel e Apocalipse capítulo 18. Ali, caiu a Babilônia. Povo de Deus, saiam, não se misturem. Esse é o desafio que eu quero deixar, né, para os irmãos. E lembrar, né, irmãos? Vamos ler junto esse versículo? Vamos lá? Mas Abraão tornou a falar: Senhor, eu que não passo de pó. Quando Abraão estava intercedendo diante de Deus, ele sabe, ele reconheceu quem é ele. Eu sou, não é nem terra, eu sou pó da terra. Eu não sou nada. Tem gente que está bem hoje, de repente não está bem. Semana retrasada, nossa irmã Jai, Yu Jae-in, ela é de 8-9, ou seja, 32 anos. Não tinha nenhuma doença. Ela estava na casa da amiga, jantando, feliz. Falou para a amiga: eu vou ao banheiro e já volto, tá?
teve derrame cerebral e, mais tarde, morte cerebral. Irmãos, como a nossa vida é efêmera, fui para o hospital a fim de despedir e confortar a família. Eu fui lá. Na cama do hospital, impressão que se tem é parece que está dormindo. Eu sou poucos pastores que acho que eu tive muito contato com mortos. Eu vejo muita morte. Coloquei minha mão na testa dela. Estava quente. Como foi morte cerebral, o corpo funciona normal. Ela fez doação de todos os órgãos. E orei na oração matinal, Senhor, como confortar a família? Olha a situação da mãe, perdeu filha de 32 anos. Marido está internado de câncer. O pai veio de ambulância para ver filha. E na manhã, quando eu estava orando, Deus mostrou essa visão. A irmã Jael, eu lembro dela. Ela serviu no coral, serviu na onda idosos da nossa igreja. Deus me deu essa visão. Ela estava com roupa bem branca, roupa brilhante, sorrindo, cantando lá no céu. Digno é o cordeiro que foi morto. Digno é o cordeiro. Eu fui lá, eu orei assim, Senhor nosso Deus, eu não sei por que isso aconteceu, mas uma única certeza que eu tenho é que o Senhor estava precisando de gente para louvar, então levo ela mais rápido. Você não leva nada, irmãos. Nossa vida é efêmera. Somente o que fizemos para o reino de Deus, somente isso vai ser lembrado. Amém? Vamos colocar em pé? Queria Vamos ler junto esse versículo como uma resposta, né? Quero viver assim, né? Vamos ler junto. Vamos lá? Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por Ele enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se, tenha misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus. Pois Ele perdoa. 2 minutos de oração, de arrependimento a Deus. Senhor, perdoa a minha arrogância, orgulho, ser tão independente de Ti, Deus. Perdoa meu pecado. Eu preciso de Teu toque nessa manhã. Quero sair daqui cheio do Teu Espírito. Sair daqui diferente. Vamos ter 2 minutos de arrependimento, entregar, consagrar nossa vida a Deus.